Contraponto são as cidades pequenas do interior, a exemplo de Picuí, que ainda não se notifica oficialmente nenhum caso. Isso é uma coisa que mexe com a mente das pessoas. E é nessa vibe, doutor Daniel, que a sua presença aqui hoje se faz importante. Seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado pelo convite, Ailton. Quero agradecer também a Alessandro e a Segundo por estar aqui também participando desse momento importante e sobretudo para que a gente possa conversar um pouco, né, sobre esse fenômeno tão drástico e tão amedrontador, né? De fato, eu estava ontem, né, dando uma olhada, sempre estou acompanhando, né, o pronunciamento do Ministério da Saúde, e ontem havia o ministro também falando. E eu também fiquei preocupadíssimo como cidadão, né, como sujeito que pensa, que tenta pensar, tenta entender e compreender esse fenômeno, e fiquei preocupado porque a informação que se deu ontem era que já ultrapassava mais de 70 mil pessoas, né, vítimas, né? Então veja a gravidade. De fato, isso caracteriza como uma pandemia mesmo. No início é chamado de epidemia, né? Um vírus que está contaminando, mas ninguém tinha a certeza que seria algo muito grave para a nossa humanidade. E eu falava em outros programas a questão até de a gente pensar um pouco, poxa, existiu outras epidemias, mas essa é a maior que tem, né, na história, no sentido do tempo de hoje. Porque nós não vivemos a peste negra, né? A gripe espanhola. É a pandemia do nosso tempo, né? É a pandemia contemporânea. Então, essas notícias, esses dados, a produção de informações oficiais também trazem para nós um alerta enorme, enorme mesmo. Ou tomamos realmente os passos de prevenção, de enfrentamento, ou recuaremos e reservemos e vamos nos reservar a dramática possibilidade de morte, né? Hoje os profissionais de saúde mental, a gente está tentando trabalhar uma linha positiva de orientar as pessoas, né? A linha positiva no sentido de que é preciso tomar consciência, não se desesperar, mas também existe um contratempo de informações que vão nos levando a esse desespero, né? E é urgente agora tocar o dedo na ferida, falar diretamente, né? Porque senão nós vamos perder essa guerra. Porque se é 70 mil, justamente 70 mil casos que foram notificados. Mas o grande problema de qualquer crise humana, principalmente no campo da saúde, não são os dados oficiais, são justamente as subnotificações. A pirâmide, né? Se a gente fosse fazer uma simbologia numa pirâmide, seria só o topo, aquele pequeno pedaço lá em cima, né? Mas a subnotificação é o que está subjacente, né? Muito mais, talvez, ou um complemento, né, significativo. É verdade, doutor. E como nas cidades do interior, eu quero trazer para nossa amada cidade de Picuí, as coisas ainda estão sendo vistas pela TV, estão sendo ouvidas pela mídia, pelo rádio, né? pelas redes sociais, e são números, não atingem pessoas que nós conhecemos. Atingiu agora um médico conhecido ali do Baraúna, tem um rapaz que inclusive, é por isso que eu acho que o prefeito tem razão, o rapaz ali aqui do Rio Grande do Norte era feirante, seu Ailton Segundo, você tem essa informação, né? Inclusive morreu, né? Isso. O popular conhecido galego do tomate, né? E vivia aqui em Picuí, fazendo negócio aqui na cidade também, de Picuí. Picuí, Frei Martinho, toda a região. Toda a região. Quer dizer, vamos esperar chegar na nossa cidade, vamos esperar sentir na pele. Por outro lado, doutor, se não chegou ainda, aí as filas continuam acontecendo, principalmente lá no banco da Caixa Econômica, Banco do Brasil não tanto, mais na Caixa Econômica, que paga os R$600, né? Como é que a gente pode lidar com isso? Como é que mentalmente podemos ajudar nossos irmãos, nossos queridos ouvintes, doutor? Claro, é uma preocupação muito grande, né? Principalmente para cada um de nós que nós pensamos
no âmbito da humanidade, né? E trazemos todas as teorias de humanismo, de preocupação, cuidado, enfim, nós temos um olhar humanístico de cuidado sobre as pessoas e, claro, sobre nós mesmos. E é urgente, né, começar principalmente por um fator que hoje está em voga, hoje está, vamos dizer assim, como algo importante, que são as informações, né? Informações oficiais. E ajudar pessoas parte dessa dimensão da comunicação, né? Claro que, infelizmente, uma boa parte das pessoas ainda parece que não está levando a sério, né, essas informações, porque é uma doença nova, como se falou, né, na configuração, né, epidemiológica, mas que, se eu não conheço, e mesmo eu conhecendo, eu também não faço parte, isso é anulável, né, no meu comportamento. Então eu tenho que seguir de fato essas preocupações, esses critérios que a epidemiologia, que as ciências da saúde vem nos exigindo, né? Através de pesquisas, através das experiências acumuladas sobre a história, né, da virologia, dos vírus, das epidemias e etc. Então, se as pessoas não obedecem, e obedecer talvez aqui eu me arrisco e generalizo, tem que obedecer até de forma radical, mas com muita racionalidade, radical com racionalidade, não é radical com alienação, né? Porque nós não podemos tirar de nós o nosso discernimento, separar o que me ajuda daquilo que não me ajuda. Então tem pessoas que não estão se ajudando, estão brincando, como nós sabemos, no senso comum, pessoas que não acreditam. Existem pessoas que não acreditam que isso é real. É, né? Aquela história, doutor, pegando esse gancho aí, é coisa da direita. Isso, associa, então, nada a ver, da né? esquerda, é comunismo. Né? Como é que se diz? Eles usam esses termos pejorativos, que eu estou esquecendo aqui, é bom que eu esqueça mesmo, mas usam esses termos pejorativos para talvez até se defender psicologicamente, isso. Justificar a sua conduta irresponsável, né? Então aí acusa o político A, o político B, politizam a coisa e se colocam lado A contra lado B. Então, aqueles que acreditam, esses são por exemplo, de esquerda. Aqueles que contestam, que ficam do lado do presidente, são de direita, né? E aí as pessoas começam a discutir umas com as outras, e eu entendo que seja essa discussão mais uma desculpa para justificar a sua inércia diante das informações. E é como se fosse um mecanismo de defesa, né? De negação de algo que está muito claro, muito óbvio. Então o projeto, doido para comer doce, dizer, doce é tão bom, como é que pode me fazer mal? Em psicanálise a gente chama de projeção. Eu estou projetando no outro lado muito negativo. Eu sempre jogo no outro, numa instância superior, né? Se tiver algum sociólogo, por exemplo, meu irmão que é sociólogo, ouvindo, ele vai concordar com isso, né? Muitas teorias sociológicas às vezes fundamentam essa questão da metafísica. É muito melhor ter eu vou fazer até uma brincadeira aqui, uma mistura de psicanálise com Weber, enfim, né? Os grandes teóricos da sociologia. É como eu uso um mecanismo de defesa, eu nego a situação porque isso mexe muito comigo, eu não sei lidar, mas ao mesmo tempo eu sou um cara egoísta, narcisista, né, prepotente, e não quero aceitar isso, porque eu acho que em mim tem um ego muito inflamado, né, no sentido de poder, né? É um narcisismo, e aí eu jogo a culpa nos outros. Quando os outros não têm, eu jogo no transcendente, na metafísica. Por isso que nós vamos encontrar alguns fenômenos sociais interessantes, né? De aglomerações de pessoas jogando para o metafísico, talvez jogando para as religiões, jogando para dimensões mágicas, né? Não, gente, isso é irreal, isso é real, isso é imanente, né? É o ser humano produzindo os seus fenômenos e não sabendo lidar mais e perde o controle. Ou seja, ou nós voltamos a um comportamento, como eu falo sempre, um comportamento de consciência pessoal, né, e ao mesmo tempo coletiva, né, coletiva. Se eu não me engano é Durkheim, né? Durkheim, que é um dos pais da sociologia, lembrando aqui meu irmão Aldenor Macedo,
ele gosta muito do teórico, e dizia assim que ou nós mudamos do individual para o social e vice-versa, ou então nos acabaremos mesmo. A humanidade acaba porque não tem o senso de coletividade. Então hoje, o que nós pregávamos alguns meses atrás, ou até de dezembro do ano passado para trás, né? Nós estamos agora em risco. Nós estamos colocando em risco, porque a pandemia está aí, o nosso senso de solidariedade, apesar que tem solidariedade, engraçado, né? É uma complexidade, é um paradoxo. Hoje nós estamos pregando solidariedade, os cantores estão nas redes sociais fazendo lives e ao mesmo tempo convocando, né, as empresas, enfim, então veja a mistura de coisas e paradoxos de informações. Eu sou solidário a um cantor, eu dou, mas na minha comunidade às vezes eu dificulto, né? Eu adoro as lives, né, desses artistas e bato palmas, mas no meu cotidiano eu não consigo fazer o mínimo de ação para a prevenção. Então a urgência que nós percebemos e que eu percebo é isso. A partir de hoje eu tenho que ter uma consciência social, coletiva. Eu tenho que ouvir mais, porque eu não estou ouvindo, eu estou projetando. Isso é mentira, é fake news, não existe Covid, na região não tem nenhum caso, então vamos brincar, vamos festejar, vamos encher os açudes, vamos caminhar livremente nas ruas, como eu vi ontem, Alessandro e Ailton. Aliás, eu vejo quase todos os dias, porque quando eu saio do trabalho, eu venho passando e a gente percebe grupos de adolescentes andando de bicicleta livremente, pessoas caminhando na maior alegria, né? A questão não é andar de bicicleta, não é caminhar, é porque a gente percebe que o mínimo de proteção não existe, né? Claro que eu não vou generalizar, tem pessoas que caminham com máscara, mas não adianta também eu caminhar com máscara e não ter o critério do distanciamento, né? Ora, se eu não consigo me conter, então, pelo menos é o mínimo que se espera. Se proteja, porque eu me protegendo, eu tendo um comportamento social, é consciência social, eu estou protegendo o outro, né? O outro. Então, essa máscara que a gente questionava, a gente achava engraçado quando víamos na mídia, os japoneses usando máscaras, né? Que é engraçado, é uma tradição muito antiga, já se usava na Europa. Hoje não, hoje a máscara é uma necessidade, vai se tornar um acessório. Né? Vai ser um acessório, tanto que pode se tornar um instrumento de gente ganhar muito dinheiro, né? As empresas, enfim, então, mas ok, nós estamos numa mudança de tempo, numa mudança de paradigma que vai mexer com a nossa saúde mental. Isso é importante dizer. Nossa saúde mental pode ser atingida por os fenômenos que eu estou me aproximando, né? Veja como é interessante. E falar de saúde mental é também trazer um conceito interessante, porque a Organização de Saúde, a Organização Mundial de Saúde não determina um conceito, né? Mas apresenta um. E a saúde mental é o quê? É eu estar em equilíbrio, né? No que eu penso, no que eu sinto e no que eu me comporto. Então, estar com a sanidade mental é também se preocupar com esse fenômeno do Covid, porque eu posso contrair, eu posso me contaminar, eu posso ser vítima. Por quê? Porque eu não estou cuidando. Então, colocarmos nessa situação de primeira pessoa, eu tenho que me preocupar comigo e com os outros, não é jogar para os outros aquilo que eu não estou fazendo, né? Aí é um erro muito grande de comportamento, de forma de pensar, de eu não ter maturidade para enfrentar a situação. Muito bem. Já ouviu aquela frase que diz: por falta de um grito, perde-se uma boiada? Estamos aqui gritando, viu? Para não perder nenhuma ovelhinha, não perder nenhum dos irmãos. É isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos gritando com todas as letras, com todos os pingos nos is, enfim. E na live quem está? Alessandro Araújo, diga aí. A Maria da Luz, o Roberto Ribeiro, Regina Lins, Germires Oliveira, também a Lourdes Santos e a Elaine Lima lá estão ouvindo aqui no São José, no bairro São José. Tomara que eu não tenha perdido a audiência e a amizade do cara que entrou aí com uma mensagem que eu não quis divulgar e não vou. Ailton Segundo, algo mais aí? Foi o Osinaldo, vou até dizer teu nome, viu, Osinaldo? Foi tu mesmo. Tu que é meu irmãozão do coração, mas não adianta apelar não politicamente aqui que eu vou combater sempre, tu já me conhece, né?
eu não sou de meias palavras mesmo. Fala, Ailton Segundo. Também na live o Iranildo Silva, o Fábio do Gás, a Joana Dark, a Maria de Fátima, a Alzineide Neide, a Eliane Lima, a Ilmanara Peixoto, Suzana Macedo. A turma acompanhando já, lembrando que a gente tá num pico bom hoje, viu? De pessoas acompanhando a live. O doutor Daniel Macedo realmente nos traz audiência porque tem bagagem. Não tem aquela conversa, sabe? Fala com conhecimento e toca o coração, porque o ouvinte entende quando se está falando a verdade, quando não se está tendo interesses outros, mas é o desejo de que a gente atravesse essa guerra, essa pandemia, todos nós vivos, para que a gente não fique depois contando os mortos, falando daqueles que morreram, não é? Hoje em dia há um combate, doutor, e essa é a minha próxima pergunta, o seguinte: os que saíram da doença com o número daqueles que já morreram, então dizem assim, os que escaparam da doença, o número é bem maior do que o número daqueles que morreram. Sim, mas isso justifica as mortes, a partida daqueles queridos que se foram, doutor? Claro que não, né? Uma coisa que eu estava pensando aqui, nessa minha consciência, né? Até isso atrapalha a forma como eu percebo. Poxa, não, mas tem muita gente que saiu. Não justifica, perdemos vidas. E talvez perdemos vidas por essas vidas estarem muito em risco e vulnerabilidades, né? Como a gente viu percebemos tantos vídeos, tantos áudios de profissionais, inclusive de profissionais da medicina, né? Da saúde, relatando a própria situação antes de morrer, né? Ontem eu vi em alguma televisão um médico relatando para outro colega que saturação baixando de 90 alguma coisa, baixando para 85, 80, e o médico desesperado, olha, corra agora, vá agora para o hospital, e enfim, então os relatos de profissionais que entendem, né, que ao mesmo tempo nos traz uma justificativa muito grande e apelativa. Cuide-se, né? Só me dê só um espaçozinho para que eu lembre aqui de um filósofo, né? Ora, eu amo a psicologia, né? Mas compartilho também com a filosofia, porque eu também sou formado em filosofia, né? E foi a partir da filosofia que eu migrei para, né? Depois do curso eu fiz psicologia. Então eu sempre estou perambulando, né? Por essas áreas. E um dos primeiros filósofos que eu estudei na filosofia foi Sócrates. Aí eu lembro, faz muito tempo, né? Claro. E eu lembro que Sócrates, quando traz aquela frase, né? Não é dele, mas é do oráculo, quando ele visita. E Sócrates dizia assim, conhece-te, né? A ti mesmo, que é uma frase célebre que a psicologia, principalmente a psicologia que trabalha com esse lado mais interior, né, no campo humanístico, nos reforça essa importância do né, do discernimento pessoal, que eu possa filtrar as informações e entender essas realidades que estão me impactando de uma maneira que eu possa enfrentar e me cuidar, né? Sócrates falava o seguinte, que quando eu me volto para mim, não num ponto de egoísmo, narcisismo, né? Mas num campo de eu me conhecer melhor, né? Me moldar, tirar aquilo que me prejudica de ou escutar o outro. Eu tenho um conhecimento, né? Porque a grande virtude de Sócrates seria o conhecimento, né? Quando eu entro num campo de conhecimento, eu viro um homem virtuoso, né? O que é que está faltando em nós? As virtudes da inteligência, não da ignorância. Porque, meu querido Ailton, é a ignorância, é o não saber, né? Não é o não saber de Sócrates, mas é o não saber de alguém que não consegue entender que é preciso ir à luta, é preciso usar os mecanismos da ciência, né? Que é no mínimo os protocolos, para que eu me proteja, porque eu entro proteger, é a minha ignorância que vai me matar. Olha, interessante, né? Isso não é mais conhecimento, autoconhecimento, é ignorância. E só dizer que a ignorância é o que acaba a humanidade, porque me torna mais desumano, mais individualista, né? Então, veja como é importante. Conhecer a ti mesmo é algo que traz a consciência pessoal, para que eu enfrente. Porque é muito triste a gente estar noticiando e dezenas de pessoas todos os dias morrendo, né? Morrendo. E as pessoas brincando nas ruas e dizer, não chegou aqui o Covid, não tem ninguém infectado, então aqui não vai acontecer nada. É engano,
Engano. Engano, né? A live, Ailton Segundo, diz aí, você tem o que pra gente? Na live a Joselma Dantas, a vereadora Joselma diz: Daniel, um grande profissional. Também a Lenilda Araújo, Daniel Macedo, a empatia, o amor ao próximo, o diferencial. A Sandra Ney também diz: bom dia, Ailton Barbosa. Daniel Macedo, Ailton falou bem, Daniel é muito didático e consegue transmitir com delicadeza e propriedade um problema tão complexo como é esse. Parabéns pelo programa. O pessoal acompanhando aqui na live da Cisal FM. E uma audiência de altíssimo nível, né? Eu gosto muito dessa senhora, dessa jovem senhora, vou colocar assim, né? Chamada Sandra Ney, né? Ela tem uma participação na minha vida maravilhosa, né? No tempo em que eu estive aí para desistir de um projeto pessoal meu maravilhoso, ela disse: não é por aí não. Me deu uns puxões de orelha e eu retomei minha caminhada e estou quase no final, né? Nesse ponto de quem não acredita, que eu vejo a informação agora que o Siqueira Júnior, né? O apresentador Siqueira Júnior testou ontem por conta da contraprova positiva para a Covid-19 e disse: não subestime como eu fiz. Reconhecendo, né? Reconhecendo o erro e realmente passando na sua experiência algo que a gente pode. Então eu não guardo muito pensamentos, eu aprendo, mas não guardo palavra por palavra. As palavras chegam na minha mente e vão embora, eu não sei nem o que eu escrevi ontem. Mas é que é um pensamento bem forte que diz, talvez o doutor lembre aí, que é mais importante aprender com os erros dos outros do que com os nossos próprios erros, né? O sábio aprende observando os erros dos outros. Com certeza. Quer dizer, então, se alguém cometeu um erro, você sabe disso, aprenda com o erro do Siqueira. É isso que eu estou querendo dizer, não cometa o mesmo vacilo. Doutor Daniel, mas a questão que nós também precisamos abordar aqui no programa é efetivamente o que as pessoas precisam fazer para proteger a si mesmas e ao próximo. Como que o prefeito Olivânio, vamos colocar o prefeito aqui na Berlinda, como que ele, como nosso líder municipal maior, pode convencer, como que um pastor evangélico, como que um padre, como que essas pessoas de liderança podem convencer as pessoas a viverem de certa forma por um tempo que infelizmente se faz agora até indeterminado, doutor? Claro que é uma pergunta complexa, mas eu acredito assim, toda liderança ela tem um mínimo de influência, né? Eu acho que as lideranças agora, independente da área, do lugar que ocupa, né? Se eu sou liderança no lugar do instituição, no lugar que eu estou, na instituição religiosa, educacional, gestão, enfim, de várias instâncias, eu acho que é usar a força da liderança, né? A moda hoje no mundo virtual, né? É ser influenciar. Então cada liderança sabe do seu rebanho, do seu grupo. O que não pode é manipulações, né, sociais de massa. No sentido de, por exemplo, essas questões de assistencialismo, etc. Eu acho que a hora é de comunicação, porque não há outra saída, né? Não há outra saída. É a comunicação que vai veicular, mediar informações. Porque eu estou percebendo, tem pessoas que realmente não têm informações, né, sobre o manuseio de uma máscara, de uma luva, de álcool em gel, e às vezes tem, mas cai na questão da ignorância. Então, cada líder realmente tentem se aproximar mais com a linguagem, porque às vezes pode ser que a minha linguagem não está sendo muito compreendida, né? E essa pergunta ela responde por esse fator, comunicação. Eu tenho que informar, mesmo que seja demasiado, porque nas pandemias foram justamente as informações, as pesquisas que trouxeram alento para que as pessoas, as que permaneceram, sobrevivessem, né? Aliás, sobreviveram, manteram a calma, né? Veja, claro, com certeza tem grandes, eu estava olhando aqui, grandes profissionais de educação, como por exemplo Sandra Ney, né? As meninas que entraram aí, sabem da importância da história, né? A descrição histórica.
como foi terrível o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, né? Onde todos os pensadores, inclusive teólogos, né? Tem alguns teólogos que diziam, poxa, como é que vai ser o mundo? Como é que eu vou falar de Deus pós uma catástrofe dessa, né? Os existencialistas, Sartre, um monte de Heidegger, poxa, como é que a gente vai falar da existência humana num campo otimista, se há guerra, muita gente morrendo, desgraça, triste, depressão, aniquilação, transtornos mentais, psicose. E hoje é diferente, porque nós temos no acumulamento do pensamento mais argumentos para convencer, né? Então eu acho que não é tempo de desespero, é tempo de conscientizar que eu posso me desesperar, mas eu tenho que me esforçar ao máximo para filtrar as informações que estão chegando aos meus ouvidos e à minha mente, para que eu enfrente tomando as medidas necessárias, escutando os meus líderes, os meus profissionais. Aliás, os profissionais de saúde, aqueles que estão atentos, né, na prática, né, e também no exercício da comunicação. Escutar informações, que esses líderes tenham cuidado também para não infantilizar essas informações, né? Tudo bem, por um exemplo, claro que, né, a gente tem que ser um pouco crítico. Eu acho que a gente não pode aceitar tudo. Tem pessoas que acreditam que só uma força superior, que é Deus, claro, a gente respeita, mas a gente tem um senso crítico. Só Deus é que vai curar. Vai curar, mas eu tenho que fazer a minha parte. É aquela brincadeira dos adágios populares. Se eu esperar que tudo caia do céu, né? Foi Santo Agostinho ou Tomás de Aquino que resolveu essa questão de trazer o livre-arbítrio, né? Se fosse trazer teologia. Poxa, Deus é tão bom, maravilhoso, que Ele dá um tempinho para que a gente seja nós mesmos, né? Para decidir se eu aceito Deus ou não. Então, assim, todas as religiões estão pregando, acredita em Deus, tenha esperança, mas faça a sua parte. Acredite também na ciência, né? Fé e razão hoje são unidas. Deixa eu contar aqui não é piada, não, é um pensamento, mas o senhor pode aproveitar aquela história do sujeito que numa enchente ele estava segurado num poste, e a enchente subindo, e aí passou alguém numa boia e disse: ei, pula aqui, senão tu vai morrer. Não, eu acredito que Deus vai me livrar, tá certo? Preciso de você não, eu só acredito em Deus. E aí foi embora. Daqui a pouco passou alguém num barco e disse a mesma coisa: pula no barco, rapaz, escapa, vem pra cá. Não, eu tô esperando por Deus, eu espero por meu Deus. Passou outro barco, enfim, passou várias pessoas tentando salvar aquela criatura e ele esperando por Deus. E aí ele morreu afogado. E ao chegar no céu ele conversa com Deus: mas Senhor, eu confiei tanto em ti, eu esperei pelo Senhor, o Senhor não apareceu. Aí Deus disse: eu mandei uma boia, eu mandei um barco. Isso. Então as pessoas ficam nessa, uma analogia, nessa de que não, Deus vai salvar, é o transcendental, mas Deus tem colocado a medicina, a ciência a nosso favor, a favor do povo dele. É por aí, doutor? Por aí, né? Eu tenho uma fé, eu luto, eu sou inserido numa instituição religiosa, eu sigo os preceitos burocráticos, administrativos e também teológicos. Mas peraí, eu não uso uma máscara, né? Eu sou tão autoconfiante que na verdade é um mecanismo de defesa que revela minha autossuficiência. Eu sou um homem de tanto fé, eu nem preciso usar uma máscara. Não é por aí. Eu acho que a religião ela está para nos ajudar cada vez mais no campo do aprofundamento, né? Naquilo que traz uma consciência para mim, para que eu cuido. Aliás, para que eu me cuido e cuide também dos outros. Uma palavra que emerge, né? Lembrei agora, é a palavra solicitude, né? Uma coisa é solidão e outra solicitude. A pandemia, o fenômeno, exige que eu saiba lidar com minha solidão dentro do contexto de solicitude, né? Poxa, eu posso sim estar em quarentena, eu sou capaz de lutar e ter muita paciência e confiança em Deus, naquilo que eu acredito, seja qualquer tipo de justificativa, para eu resistir com esperança
com sabedoria e seguir esses protocolos. Ficar em casa, né? Se sair, aquilo que a gente já sabe e está demasiadamente falando. E quando eu fico em casa, eu fico também aproveitando aquilo que é essencial, me conhecer melhor. Antes eu ficava em casa, mas não me comunicava com ninguém, né? Tava lá os meus idosos isolados, eu não pedia a bênção, eu não falava, não conversava história. Hoje é hora de você aprender a permanecer em casa, seguindo esses protocolos, mas se aprofundar, conhecer melhor. É como sorte. Quando eu me conheço profundamente, eu descubro a minha criatividade, né? Eu tenho que ser criativo. Não, mas porque é muito chato ficar. Eu já escutei, inclusive, de pessoas até acadêmicas. Eu não consigo ficar em casa, mas agora é hora de você se conhecer o lado de ficar em casa. E ficando em casa, eu vou me cuidar, eu posso fazer um calendário, né, de atividades. Me aprofundar, inclusive descobrir até um dom que eu tenho, uma habilidade, né, artística. Quantas mulheres hoje estão resgatando crochê, a arte do crochê, né? Agora eu tenho mais tempo para me tornar uma pessoa melhor, porque quando passar, né, a gente vai ter muita oportunidade de estar abraçando os outros que merecem o nosso abraço, de estar vivendo a solidariedade real, né, não artificial, de buscar aquelas pessoas que eu não estava em contato, né, presencial. Então, assim, a pandemia também traz algumas novidades, alguns desafios para o ser humano, né, que é cuidar da saúde mental. Um deles, nesse doutor, sentido. um deles, para a gente encerrar, faltam 4 minutos. Desculpa, a frase aqui é meia dura. Mas nos dias atuais, o que é melhor, escapar com fome ou morrer de barriga cheia? E a resposta está na vida, né? É viver. Aí vale o sacrifício. Meu Deus, eu sou terrível. Me perdoem os ouvintes e peço perdão, meu Deus. Porque é o que as pessoas estão fazendo hoje, doutor. Como é que você disse, como eu posso dizer assim, as pessoas estão indo para as margens, não vão para o centro, né? Isso, o radicalismo. Então vamos radicalizar, escapar com fome ou morrer de barriga cheia. Infelizmente a gente caminha para uma decisão dessa. Eu já quero agradecer a sua presença e dizer que eu vou lhe incomodar outras vezes. Estou disponível, né? Eu deixo a mensagem, né, para os internautas, os ouvintes, que vamos colaborar, vamos ter essa consciência social, vamos ouvir os profissionais de saúde, seguindo essas instruções, permaneçam em casa, se sair, saiam com máscara, levem um álcoolzinho. Uma coisa muito fácil em casa é o sabão, lave as mãos com sabão, proteja-se, né? Proteja também os seus idosos, ame-se e ame também as pessoas que estão ao teu lado, porque a gente vai vencer, mesmo com esses episódios, mas a gente vai vencer, porque a história, ela nos diz isso, todas as pandemias foram vencidas. Daqui a pouco vem essa vacina, daqui a pouco o comportamento social vai mudando, e a gente espera num olhar mais positivo que nós vamos vencer, porque nós temos o poder de nos socializar, né? De nos conscientizar. Se cada um realmente realizar, ou melhor, fazer a sua parte, todos juntos venceremos, né? Agora, para isso precisamos de colaboração, né? Colaboração. Eu vou sair sim, mas se eu saio com máscara. Por isso que é muito triste, poxa, é preciso um decreto para exigir que a gente use máscara. Não era para ter decreto-leis, não era nada. Era para ser automático, porque é uma prevenção, né? Então, seguir os protocolos de prevenção é o paradigma urgente, tá certo? Então usem máscara, evita aglomeração, se estiver em filas, mantenha o distanciamento de no mínimo 1,5 metro, né? Então faça a sua parte, porque nós estamos fazendo a nossa parte, tá certo? Ok, doutor Daniel Macedo, psicólogo, e nosso querido amigo Ailton II já se despedindo. Muito obrigado, Daniel. Até amanhã, até segunda-feira, aliás, né? Até na próxima segunda. Amanhã não tem. Tchau, Alessandro Araújo. Tchau, até segunda-feira. Você trouxe sua máscara, vamos colocar a máscara, tá certo? Ao sair aqui da emissora. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, e que você de casa tenha escutado com atenção. A gente até brinca para quebrar um pouquinho o gelo, mas a coisa é séria, porque só não tem jeito para morte.
tá certo? Se escaparem 100 pessoas e morrerem 20 pessoas, vamos chorar a morte dessas 20 pessoas, e para estas 20 pessoas não tem mais jeito, né? Agora o encontro com Deus. E por falar em Deus, a religiosidade é importante. A Bíblia e as religiões preparam o homem para uma outra vida, mas que nesta vida a palavra de Deus também dá sabedoria para que o homem permaneça vivo o maior tempo possível por aqui. Grande abraço, que todos tenhamos um ótimo final de semana e que Deus nos permita um novo encontro. Tchau. A Cisão apresentou Revista Geral, jornalismo com credibilidade e seriedade. Até o próximo encontro. Bom dia. Portal do Curimataú.com.br. Agora você tem mais uma opção de informação em tempo real na internet. Está no ar. O site Portal do Curimataú.com.br. Neste portal